Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Teologia do Amor. O meu nome é Marta Faustino, sou membro da comunidade Canção Nova e é uma alegria poder estar aqui neste programa consigo. O programa Teologia do Amor centra-se nas catequeses do nosso saudoso Papa João Paulo II, um legado maravilhoso que ele nos deixou sobre o amor humano, sobre a sexualidade humana. Hoje, o nosso tema do nosso programa é Família, Santuário de Amor e Vida, uma experiência africana, por Danielle Sauvage. Esta senhora esteve no 4º Simpósio da Teologia do Corpo, aqui em Fátima, que aconteceu aqui, e ela falou-nos desta experiência africana, um bocadinho sobre aquilo que ela aplicou, a forma como ela aplicou a Teologia do Corpo numa parte de África e a forma como ela conseguiu abordar toda esta questão do amor humano, da sexualidade naquela localidade. Vamos perceber um bocadinho melhor do que é que foi esta experiência e centrar-nos a partir daqui e fazer todo o nosso programa. Contamos consigo para este momento. Padre, quero agradecer a sua presença, dizer-lhe muito bem-vindo por estar aqui connosco para mais um programa. Muito obrigado, Marta. Muito obrigado também a todos aqueles que lá em casa nos vêm acompanhando nestes programas, de maneira como o têm feito. Peço que sempre que tenham dúvidas, algumas questões a colocar-nos, que o façam. Estes temas são, de facto, para nós cristãos, temas centrais da nossa vida. A questão da família e da maneira como ela é o centro da nossa vida. E, por isso, pedimos a todos que sejam participativos e que estejam connosco. E também que hoje possam acompanhar as palavras da Danielle Sauvage e também os comentários que nós possamos fazer, pedindo ao Senhor que nos ajude a fazê-los da melhor forma, a forma a encaminhar o nosso coração a viver melhor a experiência da nossa fé. Obrigada, Padre. Maria José, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, Marta. Obrigada também aos espectadores e ouvintes por nos estarem aqui de novo, mais uma vez, a ouvir com a vossa generosidade. E de facto, hoje vamos falar sobre a experiência africana que a Danielle Sauvage nos vai falar. A Danielle é a presidente da Federação Africana da Ação Familiar, que é sediada nas Ilhas Maurícias, mas que engloba várias associações de promoção da família em África, e nós fizemos muita questão de, neste simpósio, ter pela primeira vez relato de experiências fora do mundo ocidental. E ainda por cima, em África, sabemos que a Teologia do Corpo do Papa João Paulo II tem sido muito bem acolhida, às vezes até mais bem acolhida na prática do que na Europa, por exemplo. E, portanto, achámos que era mesmo muito importante pedir-lhe para ela vir contar a experiência dela. Sem dúvida. Muito obrigada, Maria José. E é exatamente com as vivências e com as experiências que nós também vamos conseguindo perceber um bocadinho melhor sobre como aplicar a própria Teologia do Corpo na nossa vida. Vamos passar já para a primeira pergunta que fizemos a Danielle Sauvage, em que lhe pedimos para falar exatamente sobre a família, santuário de vida e amor. Acompanhe connosco. As you know, couples are called to live Christ's love through self-giving. Os casais são chamados a viver o amor de Cristo, que é um amor que se dá. Yes, it's a great invitation for them, for us, to live that Christ's love. It's a great privilege. É um grande convite, um grande privilégio poder viver esse amor de Cristo. The Christ love who gives himself to the church and who marries the church. Esse Deus que se dá à igreja e que casa com a igreja. Through total self-giving of himself to the church. Que dá-se a si mesmo à igreja. Yes, and it's extraordinary to imagine that we are invited to go in that same synergy with him. E é maravilhoso ver que estamos convidados a ir seguir o mesmo caminho que Jesus seguiu. And one way of living it in our couple life. Uma maneira de viver esta ideia na vida de um casal. It's through sexual relations. É através das relações sexuais. It's really the way where we'll give ourselves to our spouses completely, totally. É uma forma de nos doarmos totalmente ao nosso esposo. We know that sexual act is the act which will help us to unite together, to communicate love to each other and to give life. As relações sexuais farão com que o casal se una e que possa posteriormente gerar vida.
And those two components of being united and to give life are grieved together, are interlinked together. E estas duas componentes de gerar vida e de unir o casal estão intimamente ligadas. If we can imagine God also is life-giving and love-giving. Deus também dá vida, Deus também dá amor. So in our couple's life, when we use natural family planning method, Portanto, na vida de um casal, quando se usa planeamento familiar natural, it's a way for us to keep those two components together and to give ourselves totally to each other. então é uma forma, ao utilizar essa forma de planeamento, é uma maneira de nos unirmos totalmente à outra pessoa e de nos darmos efetivamente à outra pessoa. As Christ gave himself to the church. Como Deus se deu à igreja. And also it's a way for us to keep a branch to the source of love, to keep branch to the love of God. E é também uma forma de nos mantermos unidos com o amor de Deus. So it's how when the couples, that way of life, which is natural family planning, which has also many fruits on the couple's life, help the couples to be a sanctuary of love and life. Portanto, o planeamento familiar natural ajuda os casais a centrarem-se na unidade e na fertilidade do casamento. Daniel Sauvage fala-nos de como o planeamento familiar natural é uma forma de nos unirmos cada vez mais à outra pessoa. Padre, que comentários tem a dizer? É muito bela a maneira como Daniel Sauvage apresenta, porque de uma forma muito clara e muito simples, dá-nos a conhecer o básico da teologia do corpo e a maneira como isso se aplica, de facto, começa por esta expressão muito simples da entrega das pessoas ao jeito de Cristo e aprender de Jesus e da Igreja a ser família. E, de facto, para todos nós isso é importantíssimo. Parece que, de facto, também em África se torna aparentemente mais simples esta experiência. Bem, terá muitas influências culturais, de certo, mas tem também muito a ver com a maneira como nós fomos conduzindo a nossa história europeia e a maneira como ela está de si fraturada, que não acontece também em África da mesma maneira. E por isso é uma experiência esta africana, uma experiência nova, relativamente recente, vamos dizer assim, mas uma experiência também muito feliz, e é muito bonito ver também como a Daniel Sauvage também nos clarifica, esclarece acerca destes temas e nos faz perceber que o planeamento familiar natural, a maneira como a Igreja vê o planeamento familiar, é uma maneira que conduz à felicidade do casal e da família e não é transportada tantas vezes como tantas vezes acontece noutros países, com a pena da fragilidade, da contracepção e tantas outras coisas. Por isso, há aqui uma alegria profunda em ver como a realidade proposta pela Igreja tem em si um fundamento feliz, que conduz à felicidade do casal, e esta dimensão unitiva do casal e também procriativa nos filhos tem uma força tão grande e uma alegria. Uma das coisas que mais me impressionou ao perceber a maneira como a Daniel Sauvage falava no simpósio tinha a ver com isto, com a maneira como percebíamos que a experiência era uma experiência para cada uma daquelas famílias que ela acompanhou, uma experiência muito feliz. E essa é de facto uma graça, perceber como o Evangelho vivido a sério tem o fruto da felicidade. Muito obrigada, Padre. Muito belas também as suas palavras a falar deste tema. Maria José, o que tem a dizer? A Daniel, enfim, no pouco tempo de resposta a esta pergunta, toca realmente nas coisas essenciais. Uma que eu acho que é importante reter é o facto de que a dimensão unitiva e procriativa da relação sexual não são separáveis. E isto é fundamental nós percebermos e realmente, se pensarmos bem, a tendência que temos para separar uma coisa da outra é o que tem levado tantos casais à desunião, não é? E depois ela fala também em como a relação sexual, através da abertura à vida, da fertilidade e através da fidelidade, se torna ela própria
uma expressão do dom de um e do outro, mas também na medida em que cada um se torna para o outro sinal da fertilidade e da fidelidade do próprio Deus. E isso também é uma questão que, quando as pessoas percebem que são isso, ou que o outro é isso para elas, torna a relação muito mais rica e muito mais verdadeira. Depois, outra coisa que eu acho que é importante também neste tema, e ela também toca nisto, é sermos capazes de viver a nossa relação sexual sem o estigma da suspeita. Utilizando a contracepção, é como se nós expressássemos a nossa suspeita em relação a Deus, que no fundo é a suspeita que levou ao pecado original, não é? É aquela de dizer, nós é que sabemos da nossa vida, é a suspeita sobre a própria vida, o próprio nascimento, o aparecimento de uma nova vida que é visto como um problema ou como uma ameaça, às vezes até como uma doença, uma vez que, se repararmos bem, nós aqui em Portugal ouve-se muito falar, todos os temas da reprodução são tratados na área da saúde, como se fosse uma doença, como se a reprodução fosse uma doença, não é? Uma suspeita em relação à própria criação, ao nosso próprio corpo, que nós achamos que devemos melhorar porque Deus não fez suficientemente bem, e até mesmo à nossa capacidade de conhecer a criação e de conhecer Deus e de nos conhecermos uns aos outros. Portanto, uma suspeita mesmo em relação à nossa consciência, no sentido da capacidade de conhecer, não é? Viver a relação sexual sem o estigma da suspeita, portanto, numa abertura a Deus e numa abertura ao amor de Deus e numa abertura à confiança, é completamente diferente e é isso que traz a felicidade. Como temos vindo sempre a dizer aqui, quanto mais unidos estivermos a Jesus, mais verdadeiro é o nosso amor e mais felizes nós somos. Pois uma outra coisa que me parece importante também, ela não disse nesta entrevista, mas disse na palestra, o planeamento familiar natural não é um método contraceptivo. Há muitas pessoas que pensam que o planeamento familiar natural é o método contraceptivo que a Igreja aceita. E isto é muito grave porque não é um método contraceptivo, é mesmo o contrário da mentalidade contraceptiva dos nossos tempos, não é? É uma abertura à vida, é uma forma de regular os nascimentos, como o Padre Miguel dizia, de fazer planeamento familiar, de, no fundo, assumir a paternidade responsável, que é referida na encíclica Humanae Vitae. Mas não é um método contraceptivo. O método contraceptivo, qualquer que seja, é sempre uma entrega à mentalidade contraceptiva do nosso tempo. E não é isso que se pretende, não é? Exatamente. E também, só para as pessoas ficarem a conhecer um bocadinho mais do que foi essa experiência africana, ela ensinou o método do planeamento familiar natural e explicando também tudo isto que a Maria José e o Padre acabaram de dizer sobre a unidade, sobre a vida familiar, sobre a realidade sexual do casal. Foi essa a experiência que ela teve lá, não é? A experiência que ela nos traz é muito na área da educação dos jovens para a castidade. É o que tem tido, de facto, tem sido muito importante em África, esta experiência. E eles têm métodos próprios para fazer, têm casos estudados, foi um bocadinho isso, quer dizer, não podemos agora detalhar, não é? Mas foi isso que ela nos veio trazer. Exato. Vamos então passar à segunda questão. Até onde posso ir sem transgredir a lei do Evangelho? Acompanhe connosco. You know, the law of the gospel is a law of love. A lei do Evangelho é uma lei de amor. So we are called to total love. Por isso somos chamados à totalidade deste amor. And the great joy, we are called to live a great covenant with God, with the Christ. É uma grande alegria, somos chamados a viver esta grande alegria com Deus, com Cristo. So it's as if we are invited to a great marriage.
É como se nós fôssemos convidados para este lindo casamento. And the human person cannot be fragmented. E a pessoa humana não pode ser fragmentada. We cannot be cut in Não podemos pieces. ser cortados em pedaços. So to live that joy, Portanto, para viver essa alegria, we are really invited to keep the gift of ourselves for our husband somos chamados a dar o nosso dom ao nosso marido and to live the total self-giving of ourselves. e para viver a totalidade da entrega da nossa pessoa. O que tem a dizer desta entrevista? Olha, Marta, e para lá para casa também, a questão do até onde é que eu posso ir sem transgredir a lei do Evangelho, sem transgredir muitas vezes aquilo que a Igreja diz, eu diria que é uma questão que precisa de ser subvertida. Porque a questão a colocar deve ser até onde é que o amor de Deus me leva? Até onde é que eu posso amar? Quais são os lugares em que eu posso amar verdadeiramente? Este amor total que falava Daniel Sauvage, este amor total que vem da aliança com Deus, a aliança que Deus quis fazer com o homem e que fez, e este amor que não divide nunca a pessoa, nunca a torna um objeto, mas a torna sempre uma pessoa. E de facto, quando operamos alguma coisa, alguma realidade, de forma a reduzi-la, estamos a deixar o amor de parte. E vivemos segundo o sentir, segundo o desejo, e portanto, segundo algo que não é amor verdadeiro. Porque só o amor verdadeiro pode saciar de alguma forma a nossa vida. E penso que ela deixou isso bem claro, de uma maneira bastante bela, como sempre o fez. E é para nós central perceber que o amor é para ser vivido, de facto, aonde Deus chega e na presença de Deus. Maria José. Apesar de tudo, as pessoas muitas vezes me perguntam, tudo bem, sim senhora, mas o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer, quer dizer, concretamente. E eu penso que não existe uma, quer dizer, há certas coisas que nós podemos dizer, não deves ter relações sexuais antes do casamento, enfim, mas as pessoas não perguntam tanto por aí, é mais no namoro, até onde é que podem ir e tal. E eu penso que o limite é justamente o limite entre a utilização do outro entre o utilizar e o amar, quer dizer, e é para isso que é importante a nossa consciência estar bem formada e deixarmos que ela seja educada para percebermos, para reconhecermos no nosso coração este limite, não é? O ponto em que estamos a amar o outro como dom de Deus ou estamos a utilizar o outro. E a questão é que isto nem sempre é Tão linear assim? não, porque a nossa consciência nem sempre está educada para perceber isto, não é? E nem sempre temos o mesmo nível de consciência, não é? Porque pode acontecer que na minha vida tenha a consciência muito bem formada, mas que me deixe levar porque me apaixonei, porque me... não é? E vamos naquele elan da coisa... Exatamente. Vamos naquele elan pelo momento e quando damos conta de nós, já aconteceu alguma coisa que não era suposto acontecer. Não é? E que não era numa consciência total. E não é por sermos más pessoas, não é? Mas sim por termos consciência leve. Mas sim porque nos deixámos ir, em vez de pelo amor, como falava a Maria José, deixámos ir pelo sentir, pelo desejo, pelo impulso, vamos dizer assim. E conduzimos a nossa vida não pela verdade, pela paz de Deus, pelo amor de Deus, por aquilo que Ele nos pede, mas aceitámos conduzir a nossa vida por aquilo que era o nosso desejo, a nossa vontade. E cada vez que isto acontece, corremos graves riscos de ir para onde não queremos, não é? O nosso desejo. A vontade já é uma elaboração da consciência. E agora, eu estava aqui a pensar nisto porque é claro que nós confundimos muitas vezes o desejo com a vontade, mas eu penso que temos que fazer um bocadinho a distinção, porque a vontade, no verdadeiro sentido da palavra, já é um ato da nossa liberdade. E, portanto, vai mais além do nosso sentimento e do nosso desejo. E o amor não é um sentimento. O amor é um ato da vontade. Portanto, é um ato da nossa liberdade. Em que medida? Na medida em que eu decido que quero amar aquela pessoa para o resto da vida e portanto, é uma... E ao longo da vida nem sempre me vou sentir bem ao lado dela. Exatamente. Há de haver muitas alturas ao longo da vida em que eu até posso dizer não gosto daquela pessoa.
Isso não quer dizer que o amor tenha acabado, Porque o amor é uma decisão. porque é uma decisão. Padre, podemos falar um bocadinho mais e pode-nos explicar também um bocadinho mais sobre os métodos naturais de controle da natalidade, o planeamento familiar natural. Como é que ele permite aos casais viver esse verdadeiro amor? Olha, especialmente porque não separa as pessoas. Um dos nossos problemas, nos problemas da nossa sociedade é isso. Tem a ver com os métodos, aconteceu a partir dos anos 60 e tem a ver com os métodos naturais, métodos contraceptivos, aliás. Porque o que é que houve ali? Houve uma cisão. Eu passei a poder ter relações sexuais com alguém sem correr o risco de ter filhos com ela. E por isso eu parti uma coisa que era una, parti ao meio e disse: eu posso querer metade, sem querer a outra parte. E isto causou, de facto, na nossa vida cotidiana, problemas graves. Porque deixámos de ter a possibilidade de querer aquela pessoa em tudo aquilo que ela é, mas poder reparti-la. E por isso, isto implica imediatamente uma grande infelicidade. Acho que a maior, e a Daniel Soares falava disso enquanto falou no tema dela, falava que uma das maiores consequências era a alegria que os casais tinham na compreensão da vida de cada um. Porque um casal em que não haja métodos contraceptivos, ele tem que a conhecer. Não dá para não conhecer, não é? E tem que lhe perguntar como é que tu estás, não é? Fisicamente, como é que tu estás psicologicamente, estás num dia em que isto vai fazer sentido, ou, não é? Enquanto que à partida, com os métodos contraceptivos, o que acontece é uma cisão, não é? E, portanto, não me interessa se tu estás preparada na tua totalidade. Apetece-te? Estamos os dois para o mesmo? É consensual? Sim, tanto quanto. Então, pode ser. É diferente. Não me esqueço de um testemunho de uma americana não católica em que, a certa altura, por razões puramente ecológicas, resolveu começar a utilizar os métodos naturais e percebeu que, quando estava a utilizar a contracepção, ela própria tornou-se um objeto sempre disponível para o desejo sexual do homem, independentemente dela, do corpo dela, da pessoa dela, não é? E isso fez com que ela tivesse muitas experiências, era uma pessoa não casada, várias experiências com vários homens, porque estava sempre disponível para isso. Portanto, nem sequer se punha o critério, não é? Sim, sem dúvida. E também... E hoje em dia, hoje em dia vê-se como isto parece que foi uma coisa boa, porque as pessoas acham que a pílula foi uma coisa boa e poder ter relações sexuais sem ter o problema de engravidar foi uma coisa boa. Não foi, as pessoas acham que foi. Hoje em dia, utilizam o mesmo raciocínio, por exemplo, para a procriação medicamente assistida, que é, no fundo, ter filhos sem relações sexuais. Portanto, no fundo, é utilizar, é separar a dimensão unitiva da procriativa, mas aproveitando apenas a procriativa e não tendo a unitiva, não é? É muito evidente isso. E hoje em dia considera-se também que é bom. Quer dizer, o critério de unidade da pessoa e da forma como essa unidade se expressa deixou de existir. Passou a ser um critério funcionalista, não é? Quer dizer... Parece que está tudo trocado também, não é? Completamente, completamente. Se pode ter uma coisa sem outra. Por acaso eu nunca tinha pensado nisso. Mas pode não só se ter a parte unitiva, exatamente, e, portanto, o prazer, o sentimento, como também se pode ter só os filhos. Exato. Não é? E há cada vez mais situações cada destas. vez mais, é? e tende a crescer, e inclusivamente com o aumento de casais homossexuais, Sim. a procriação medicamente assistida passa a tomar uma proporção enorme, porque os casais homossexuais, assim como acham que podem ser casais, também acham que podem ter filhos. Como qualquer casal. Como qualquer casal. E a única maneira, de facto, como eles podem ter filhos é pela procriação medicamente assistida. Portanto, estão a ver que isto é um enrolo de situações que conduzem a uma desvalorização total do casal humano, homem e mulher, como Deus o criou. Exatamente.
Como é que também os métodos naturais, como é que eles são a maneira ideal, ou melhor, como é que isto se encaixa na teologia do corpo? Isto é a concretização, digamos, é o passar à prática da teologia do corpo, é o passar à prática do significado esponsal do corpo. Não é? É perceber que o corpo significa que é feito para a esponsalidade, para o dom, e na prática, muito concretamente, através desta forma de acolher o dom da vida e o dom da pessoa, um do outro. Como eu dizia há bocadinho, quando percebemos que o outro é sinal da fidelidade e da fertilidade de Deus na nossa vida. Mas só o podemos perceber se utilizarmos os métodos naturais. Porque senão, que sinal de fertilidade de Deus é que temos na nossa vida? Se somos nós que controlamos tudo. Não é? A questão é se pomos tudo do nosso lado ou se jogamos a nossa vida nas mãos de Deus, que é uma coisa diferente. Portanto, o que o Papa faz é primeiro dizer o que é o homem, depois perceber como é que o coração se converte, depois dizer, olha, mesmo para o céu que a gente vai, e depois diz, olha, o casamento é isto, e como se faz é assim. Não é? Ele faz um percurso em que depois é só dizer, olha, como tu vês, o caminho não pode não ser este. Porque todo o outro caminho, e é sempre difícil nós rescindirmos e dizermos, olha, é mesmo este o caminho, a porta é mesmo estreita e é por aqui. Mas de facto não há outro. Não há outro que conduza a uma... E isto é dramático. Não é? Porque dá vontade de chorar a maneira como a gente vê os nossos amigos, os nossos familiares, às vezes, em situações tão complicadas nestas áreas. Mas é verdade, quer dizer, não há outro caminho. Quer dizer que nós não podemos apontar-lhes o caminho mais fácil, porque não é esse o caminho da salvação. Uma vez... A sociedade que eles querem não está ali. Exato. Uma vez, quando foi o Congresso Internacional da Nova Evangelização, já há uns anos, ouvi o Dom José Policarpo a comentar isto. E comoveu-me muito a forma como ele o fez. Diz que não é sem uma grande dor que muitas vezes ele tem que apontar a casais amigos dele o caminho da cruz, porque sabe que esse é que é o caminho da salvação. E de facto é isto mesmo, quer dizer, todos nós conhecemos casais fantásticos, de quem somos muito amigos, mas não podem comungar porque não são casados pela Igreja. Exato. Ou não podem comungar porque utilizam métodos contraceptivos. E nós não podemos dizer, está bem, mas tu és especial, és diferente. Não, não é esse o caminho da salvação. É Cristo. Isso é algo que as pessoas não sabem. O que a Maria José acabou de dizer, de tomar métodos, de utilizar os métodos contraceptivos. É pecado. Sim, é. Sim. As pessoas não têm minimamente essa não noção. Sei. Pergunto ao Sr. Padre quantas pessoas se confessam. Exato. Não poderei responder. Mas... Poder pode. Não pode dizer... Mas de facto deixou de ser... É residual. É. As pessoas não têm consciência disso. Não têm consciência que a contracepção os fere profundamente. Não têm. Fere o próprio amor deles. E os danos que traz depois, não só para a pessoa, mas para o próprio casal. Sim. Não é? Sim. Bem, que programa interessante hoje, e acredito que aí em casa também esteja a pensar o mesmo, mas estamos a chegar ao fim. Queremos contar consigo, contar com as suas perguntas, as suas questões, as suas sugestões e com certeza que com este programa também lhe surgiram algumas dúvidas e que ficaram no ar agora, principalmente nesta fase final. Portanto, quer entrar em contacto connosco. O nosso número de telefone é o 249-530-600. Pode também enviar um e-mail para teologiadoamor@cançãonova.pt ou enviar-nos uma carta para Programa Teologia do Amor, Estrada da Batalha, número 68, apartado 199, 2496 908, Fátima. Resta-me despedir dos meus convidados. Maria José, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Até à próxima, se Deus quiser. Padre, também, muito obrigada pela sua presença. Agradeço também a si e até ao próximo programa Teologia do Amor, se Deus quiser.